Olá pessoal, então mais uma aula aí de Photoshop. Essa aula de hoje, pessoal, ela é um pouco teórica, né? Mas realmente faz parte aí dos fundamentos da imagem, né? Então a gente vai falar um pouco sobre os tipos de arquivo. Então, o arquivo do Photoshop, né? Quando a gente trabalha com camadas, com layers, a gente, para preservar essas camadas, né, a gente normalmente salva como PSD. Então, o arquivo PSD é o arquivo nativo, como a gente fala, né, do Photoshop. Então, nesse slidezinho aqui, ó, eu estou falando, né, que é o arquivo nativo do Photoshop. Com ele você poderá editar os trabalhos que foram criados com o programa, tendo total acesso às camadas e efeitos aplicados. Então, quando a gente vem aqui em File, salvar como, né, normalmente ele me sugere que eu salve em PSD, né, que é o arquivo do Photoshop, ok? Então, se você quiser ter o acesso aqui às layers, né, e tal, né, que você possa apagar uma layer ou movimentar ela e tudo mais, é legal que você preserve esse PSD. Aqui vai uma dica também muito bacana, que é o seguinte, né? Se você trabalha com CorelDRAW, né, o CorelDRAW, ele aceita o PSD, né? Então muitas vezes a gente pode recortar um produto e tal e mandar lá importar lá no Corel, né? Então basta salvar aqui e vai dar tudo certo. Fica aí a dica, ok? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Um exemplo PSD aqui. Por exemplo, esse aqui é um layout, né, um layout de site e tudo mais. Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu vou até deslocar aqui a paletinha de layers e vocês vão ver que a gente tem aqui algumas camadas, né? Então a gente tem aqui a camadinha lá do texto, ó, lá embaixo. A gente tem aqui as redes sociais, né, que teria ali os ícones para as redes sociais. Então eu tenho aqui, ó, o olhinho do texto lá do menu, né? Então isso aqui é um exemplo de um PSD, né, cheio de camadinhas, né, a marca. Então tudo isso eu posso, ó, tem a foto da modelo ali. Essa foto da modelo está dentro de um quadro, né? Então eu posso tirar. Eu tenho a textura aqui aplicada nessa layer, né? Então o PSD, ele sempre, a gente tem todas as camadinhas aqui, a gente pode trabalhar numa boa, ok? Então deixa eu botar aqui de novo minha paletinha de layers aqui no lugar, beleza. Próximo tipo de arquivo que eu vou falar aqui, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, é uma imagem TIFF, né? Um arquivo com alta qualidade para impressão e tem suporte a laser. Já faz um bom tempo que o TIFF, né, ele tem suporte para camadas, né? Inclusive aqui, se você vir aqui em salvar como, né, você pode escolher aqui na parte do formato, tá? Aqui na parte de formato você vai ver vários formatos. Então é aqui que a gente consegue gerar um JPG, né, e tudo mais. E a gente tem lá no finalzinho, ó, como gerar um TIFF, né? Então se você vier aqui em salvar, você vai ver que o formato TIFF ele tem uma compressão de imagens, né? O que quer dizer isso? Que ela também sofre uma otimização, né, para ficar mais leve, mas nem se compara ao JPG, tá, pessoal? Então você pode escolher nenhuma compressão também e salvar, né? E vai estar salvo ali como um arquivo TIFF. Então esse arquivo TIFF, né, pessoal, onde é que a gente consegue esse tipo de arquivo, né? Então eu gosto de explicar isso, né? O pessoal tem muita dúvida, né, sobre isso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô aqui com uma imagenzinha, né, que ela é uma imagenzinha de um menu, né, um menu de máquina, né? Então lá nas máquinas mais profissionais, né, a gente tem aqui, ó, o formato, né, que tipo de formato que você quer.
Então a maioria das máquinas aí é JPEG, né? Mas tem algumas que você consegue escolher TIFF, né? Se você quer tirar as fotos em TIFF. E o arquivo TIFF então é de alta qualidade aí para sua impressão, ok? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o JPG, o JPEG, né, o JPG, né? Um arquivo que originalmente foi criado para a internet, mas logo ganhou espaço em praticamente todo o universo da imagem digital. Então realmente, pessoal, ele era para a gente usar na web, né, na internet, para layouts e tudo mais, porque ele é leve, né, muito leve. E o JPG ele sofre uma compressão muito forte, né? Então quando a gente salva em JPG, a gente perde algumas cores e tal, por isso que o arquivo fica tão leve, né? E ele, só que no olho humano, ele não consegue perceber esses pixels, né? Que são perdidos, né? Na verdade, depois de algum tempo aí, quando você tiver alguns anos de cadeira, que nem a gente fala, né, na frente do PC aí, tratando imagens e tudo mais, vocês vão começar a perceber a diferença de qualidade do JPG, sim, né? Tem alguns JPGs que são bem comprimidos, né, sofrem bastante alteração e você já vai começar a perceber aí. E o JPG ele não suporta layers e nem transparência, né? Então se você quer um arquivo transparente para colocar lá no seu site, ou para levar para o Flash, para levar para o Corel, para o Illustrator, alguma coisa assim, para depois aplicar um fundo, o JPG com certeza não vai ser a solução, porque se você tem uma imagem com fundo transparente, né, quando você salva em JPG, ele já coloca um branco, né, um fundo branco. Então ele não suporta layers, né, você não vai ter as camadinhas e nem transparência. Vamos fazer um teste aqui, vamos vir no File, salvar como, né, o Save As. E vamos, ao invés de PSD, vamos colocar aqui, ó, JPEG, JPG, tá? Vou salvar. E olha só que interessante, né? O Photoshop ele abre uma janelinha que é o JPEG Options. Então, se você vir aqui em qualidade, você vai ver o seguinte, ó, que ela tem baixa, né, low, que é o número 3, medium, que é o número 5, alta, que é o número 8, e máxima, que é o número 10. Então, você vê que você pode fazer compressões diferentes, né? E tem o máximo, que vai até o tamanho 10, e você ainda pode pegar essa flechinha aqui, ó, e colocar no 12. Então tem o máximo turbo ainda por cima, né? Que aí vai sofrer pouquíssimas alterações, né? Sem compressão. Vamos fazer um teste, vamos botar em low, vamos dar um OK. Salvei lá em low. Agora eu vou pegar esse arquivo aqui e vou salvar de novo como JPEG e vou colocar aqui, ó, 12. Vamos ver em tamanho 12 agora, máximo 12. Ok. E agora vamos abrir, né? Vamos abrir para comparar. Então a gente tem aqui, ó, tipo de arquivo 12, tá? Tipo de arquivo 12. Vamos ver aqui em 100%, né? Sempre analisando em 100% aqui. Ctrl mais, como é que ficou esse JPG? Tá legal. Agora vamos ver o tipos de arquivo aqui que eu fiz em tamanho em low. Então eu não sei se dá para ver aí no vídeo, tá, pessoal? Se não der para ver, eu peço que você faça esse teste, tá? Salve em low e depois salve em 12. Mas eu já tô vendo aqui, ó, tudo pixelado, né? Então ela sofreu bastante compressão, né? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu encostar aqui, ó, cantinho com cantinho e aqui cantinho com cantinho para a gente poder fazer uma comparação aqui. Olha só, olha só, aqui aparece tudo pixelado e realmente a compressão acontece onde tem mais cores, né, onde tem gradientes e tal. Então aqui, ó, fica lisinho,
e aqui está tudo comprometido, né? Tá, pessoal? Então, uma outra coisa que eu queria alertar também é o seguinte, tá? Mantenha sempre o seu PSD, tá? Mantenha sempre o seu PSD. Por exemplo, aqui, eu fiz esse layout e eu mantenho sempre o PSD. Por mais que o cliente queira ver, né? Ah, mas me manda por e-mail e tal. Eu posso até alterar alguma coisa aqui e salvar como JPG e mandar para ele lá. Mas o PSD eu sempre mantenho. Por quê? Primeiro, para poder fazer as modificações, né? E segundo, pessoal, um alerta muito importante agora. O JPG, toda vez que você salvar em JPG, tá? Então, até inclusive não precisa ser um layout de site, tá? Pode ser uma imagem que você está trabalhando, né? Uma foto. Toda vez que a gente salva em JPG, a gente está fazendo compressão de imagem. Então, toda vez ela vai ficar um pouco pior, né? Ela fica um pouquinho pior, um pouquinho pior, um pouquinho pior. Então lá no final você vai ter uma imagem bem danificada, né? Então é isso aí, pessoal. O GIF é um arquivo de baixa qualidade para impressão, né? Que normalmente a gente não utiliza o GIF, né? Já ao contrário do JPG, que a gente já está usando para impressão também, né? Desde que ela tenha 300 ppi, né? Ou dpi, a gente consegue imprimir numa boa, né? Se você não sabe o que é PPI nem DPI, assista a aula 2, né? Que lá a gente falou bastante sobre isso. E normalmente usado para internet. Então também foi um arquivinho que foi bolado para internet, né? Ele suporta transparente. Suporta transparência, né? Melhor. Suporta transparência e tem o GIF animado também, né? Que dá para fazer lá uma sequência de quadros, né? E tudo mais. O GIF, quando eu achei que o GIF ia morrer, né, pessoal? Ele, na verdade, ele renasceu das cinzas aí, né? Por causa do celular, né? Então, hoje em dia no celular tem bastante essa questão aí do GIF, né? Inclusive GIF animado, né? Bom, e aí se você precisa de um arquivo transparente com muita qualidade, com certeza você vai usar o PNG. O arquivo PNG, ele também foi criado para a internet, né? Uma curiosidade do PNG é que os navegadores mais antigos, como Internet Explorer 6, aquele que vem instalado com Windows XP, né? Quando você instala o Windows XP, ele vem com o Internet Explorer 6.0. O Internet Explorer 6.0 não exibe PNG, tá? Fica um quadradinho cinza lá, né? Só que ele suporta transparência, né, pessoal? Então, se você vier aqui em File, salvar como, e escolher aqui PNG, né, você pode salvar aqui como PNG, né? Ele pergunta se você quer compressão, né? Você pode responder que não, ele fica um arquivo um pouco maior, né? Ou slow, smileless slow, e um interlace aqui eu costumo botar não mesmo, tá? None. E pronto, ele vai gerar um PSD para você, né? Mais tarde, pessoal, eu vou falar também sobre esse comando aqui, ó, file save for web, tá? Que é justamente para salvar para web, né, para internet. Então isso aqui a gente vai ver mais tarde aí num outro momento, que a gente também pode fazer aí algumas alterações, ok? Bom, e outro arquivo que eu vou falar aqui também, que você deve ter já falado por aí, já ter ouvido falar, né, que é o PDF, né? O PDF não é muito comum, né, pessoal, a gente gerar um PDF aqui dentro do Photoshop, mas pode acontecer, né? É um arquivo usado para impressão, né? E a gente também serve para arquivar mesmo, né? Para a gente ter textos manuais, né? Esse tipo de coisa, né? A gente ter guardado ele no nosso computador, né? Onde podemos colocar inclusive informações relacionadas ao impressor, como marcas de corte, sangra e calibração de cor. Então, os PDFs são muito interessantes, né, pessoal, para a gente saber como vai sair a impressão. Ele realmente é um arquivo muito fiel, né, ou quase fiel, né, ao que vai sair na impressão. Então, cores, qualidade de imagem, é sempre legal a gente gerar um PDF e dar uma olhada nele,
Se a imagem ela tiver toda quadriculada, com certeza vai sair assim na impressão também, né? E por último, pessoal, eu queria falar aqui, por último e não menos importante, né, do RAW. Né? O arquivo RAW, né, pessoal, ele hoje em dia já é mais comum as pessoas saberem o que é um RAW, né? Ele vem do inglês cru, né? E ele o que a gente mais pode fazer uma analogia aqui seria com o negativo, o do filme mesmo, né? Então, se você tem aí mais ou menos a minha idade, né? Não vou falar aqui, não vou revelar, mas se você chegou a ver filme de máquina fotográfica, né? O RAW seria mais ou menos o negativo, né? Então, tanto que ele tem o apelido de negativo digital, né? Então, é um arquivo muito bacana, ele tem muita qualidade, um arquivo puro, não sofre compressão nenhuma, só que para mim ter um arquivo RAW, eu tenho que ter uma máquina que tenha lá no menu da máquina, né, isso aqui, ó, que tipo de arquivo? Eu quero gerar um RAW. Interessante, né? Então, tem máquinas aí que você pode escolher se você quer clicar, né, tirar as fotos em RAW, em JPG, em TIFF, né? E ele é um arquivo muito bacana, tá? E tem uma qualidade imensa. E ele, pessoal, ele necessita desse aplicativo aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Esse aplicativo aqui, ó, esse cara aqui, ó, o Camera Raw. Tá? Acho que ele não está aparecendo aí todo aí, né, na captura da tela aí. E esse aplicativo aqui, pessoal, o Camera Raw, né, ele nasceu para abrir arquivos RAW, mas hoje em dia eu posso configurar ele para abrir JPG, TIFF, qualquer tipo de arquivo, né? E o Camera Raw também vai ser um assunto interessante aí para aulas mais para frente, tá? E então é isso, pessoal. Esse plugin Camera Raw, tá? Ele vem já com o Photoshop. Até a versão CS4 você tinha que, na hora da instalação do Photoshop, você tinha que pedir para instalar ele, mas a partir da CS5 já é instalado, tá? Ele não pergunta se você quer instalar, para ele poder abrir arquivos RAW. Ok? Então é isso aí, pessoal. Esses são os principais tipos de arquivo, tá? E a gente vai seguindo aí no nosso curso, ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e vamos lá para a aula de número 4. Um abraço. Tchau, tchau.